Bom, pessoal, agora nós vamos falar então sobre as provas, né, gente? As provas no procedimento comum. Gente, as provas são admissíveis no procedimento comum, né? Obviamente, todas as provas, desde que não sejam ilegais ou imorais, conforme estabelece o artigo 369 do Código de Processo Civil. Claro, como eu já disse, a prova cabe a quem alega, né? De acordo com a teoria da carga estática do ônus da prova, que eu já mencionei aqui, né? Prevista lá no artigo 373, incisos 1º e 2º do CPC. Mas, já disse, o CPC adotou também a distribuição dinâmica do ônus da prova, que está lá no artigo 373, parágrafo 1º do CPC, onde, na realidade, a prova deve ser produzida por aquele que tem melhores condições para produzi-la, objetivando a viabilidade e a celeridade processual e uma prestação jurisdicional mais efetiva, é claro. A distribuição diversa do ônus da prova está lá no artigo 373, no parágrafo 3º do Código de Processo Civil Brasileiro. E, como eu já disse, inclusive já mencionei aqui, o Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova, claro, a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade dos consumidores, da verossemelhança das alegações, que vai estar lá no artigo 6º, inciso 8º, não é, do Código de Defesa do Consumidor. Ok, pessoal? Provas em espécie. Pessoal, o CPC traz muitas provas em espécie. Nós não vamos trabalhar cada prova especificamente, obviamente. Mas o que eu sugiro para você que vai fazer prova da ordem, que vai fazer concurso público, nas mais diversas áreas? Pessoal, leia os artigos que versam sobre provas. Lendo os artigos que versam sobre provas, você não vai cair numa cilada em nenhuma prova, em nenhum concurso. O grande problema está no fato de que, por ser muito abrangente o tema provas, envolver muitos artigos de lei, eu não diria nem muitas informações, eu diria que muitos artigos, né? Você acaba muitas vezes deixando passar e não faz a leitura. Tá? Então é importante fazer a leitura desses artigos aqui que eu vou mencionar. Claro, eu vou falar rapidamente de cada prova, mas é importante que você faça a leitura. Produção antecipada de provas, a possibilidade de que uma prova, para que não se perca, seja produzida antecipadamente, né? A ata notarial, extremamente usada nos dias atuais, porque nós sabemos que, por exemplo, informações via WhatsApp não são provas possíveis, então você vai diante de uma informação via WhatsApp, para você consolidá-la como uma prova, você vai fazer uma ata notarial, está lá no artigo 384, o depoimento pessoal, obviamente, das partes, nos artigos 385 a 388, a confissão, como eu já disse aqui, que é diferente do reconhecimento do pedido, a exibição de documento, nos artigos 396 a 404, a confissão está lá no 389 e 395, a prova documental, não é? É importante que a gente entenda que prova documental é toda e qualquer prova, e a prova documental pode se dar por instrumento público ou particular, é muito importante que não se esqueça isso, né? Eu posso ter prova documental tanto por meio de instrumento público como por meio de instrumento particular, do 405 ao 429, a arguição de falsidade, né, quando você vai arguir a falsidade de uma prova, do 430 ao 433, a produção da prova documental, muito bem delineada pelo código do 434 ao 438, os documentos eletrônicos, tudo trazido ali do 439 ao 441, a prova testemunhal, do 442 ao 463, a prova pericial e a inspeção judicial, né? A prova pericial do 464 ao 480 e a inspeção do 481 ao 484. Então essas são todas as provas em espécie previstas no Código de Processo Civil em relação ao procedimento comum. O que eu sugiro, pessoal? São muitas provas. Faça a leitura desses artigos e com uma boa leitura desses artigos você estará extremamente preparado para qualquer prova ou qualquer concurso, até porque esses são pontos que não trazem dificuldade alguma e os artigos são extremamente literais. Então a leitura do artigo faz com que você tenha total condição de se apropriar de todas as informações pertinentes a cada prova.
Bom, existem fatos que não dependem de prova, né? E os fatos que não dependem de prova, eles estão estabelecidos no artigo 374 do Código de Processo Civil. A prova de teor e vigência de direito municipal, isso é muito importante, pessoal. Prova de teor e vigência de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, né? Tá lá no artigo 376 do CPC. Não podemos esquecer desse artigo, é um artigo muito importante. Quando você invocar numa petição um direito que esteja presente em uma lei municipal, em uma lei estadual ou uma lei estrangeira, você deve juntar aos autos do processo essa lei, essa legislação, para que você consolide realmente aquela informação, né? Então, deve ser provado nos autos. Dever de cooperação, né, que está no artigo 378 do CPC, todos devem cooperar, deve haver cooperação mútua no processo para que as provas sejam produzidas efetivamente. E a lei garante às partes o direito de não produzir provas contra si mesmas. Nós sabemos, né, ninguém deve ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Porém, né, não vamos esquecer que deve-se comparecer em juízo e responder o que lhes for interrogado, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial e praticar o ato que lhes for determinado. Então, embora você não esteja obrigado a produzir uma prova contra si mesmo, né, a lei não obrigue, faz-se necessário que haja o comparecimento em juízo e que, uma vez interrogadas, as perguntas sejam respondidas e que haja essa colaboração com a realização de inspeção judicial e de atos que, porventura, precisem ser praticados para que se apresente alguma prova nos autos. Tudo isso, não é, em harmonia com o dever de cooperação do terceiro. Terceiro também deve cooperar com a produção da prova nos autos, que é o que estabelece o artigo 380. Cuidado, porque isso às vezes acaba numa questão objetiva em uma prova, virando uma pegadinha, né? Você pensa, mas o terceiro não tem que cooperar com produção de prova no processo. Tem sim, gente. O terceiro tem que cooperar, sim, com a produção de prova no processo, e é o que estabelece o artigo 380 do CPC. E agora nós chegamos à audiência de instrução e julgamento, pessoal. Esse ato processual importante, indispensável, marcante e fundamental no âmbito do procedimento comum. Bom, primeira coisa quando a gente fala de audiência de instrução e julgamento, gente, a audiência é pública. Ela deve ocorrer a portas abertas, ok? Exceto quando nós estivermos falando de segredo de justiça, obviamente. Mas, em regra, toda audiência de instrução e julgamento é pública e deve acontecer com portas abertas, ok? Bom, exceção, né? Como eu já disse, o segredo de justiça que está lá no artigo 189, né? Portas fechadas. Quando nós estamos diante de um processo onde foi determinado o segredo de justiça, o artigo 189 estabelece que essa audiência de instrução e julgamento ela tem que ocorrer a portas fechadas, né? E que constitui crime a quebra do segredo de justiça. O segredo de justiça deve ser respeitado, que é o que estabelece a Lei 9.296 de 1996. Terceiro ponto importantíssimo é que a audiência de instrução e julgamento ela é una e contínua. Em regra, pessoal, a audiência de instrução e julgamento ela deve acontecer no mesmo ato processual. Em regra, a audiência de instrução e julgamento deve ter começo, meio e fim, correto? Ocorre que, ou seja, né, deve ocorrer a instrução, o debate e o julgamento. Porém, pode ocorrer que uma audiência não termine no mesmo ato, não é? Às vezes tem 5 testemunhas de uma parte para ouvir, 5 testemunhas da outra, os depoimentos se arrastam e às vezes a audiência não termina no mesmo ato processual. Ela deve ocorrer imediatamente na primeira possível data de agendamento subsequente. Então, ela só pode ocorrer em um momento posterior, né? Excepcionalmente, o ideal é que ela termine no mesmo ato, mas ocorrendo a impossibilidade de término no mesmo ato processual, ela deve ocorrer imediatamente na data subsequente em pauta. Bom, o terceiro ponto, como eu disse, a audiência unicontínua, né? Deve ocorrer instrução, debate e julgamento. E o quarto ponto o juiz vai tentar conciliação, pessoal. O juiz deverá tentar a conciliação sempre.
Aí vocês podem estar pensando, Cris, mas a conciliação ela não deve se buscar conciliação na audiência de conciliação? Sim, mas o juiz também buscará conciliação na audiência de instrução e julgamento. O início de qualquer audiência de instrução e julgamento é esse, não é? Se existe uma possibilidade de conciliação entre as partes. Claro, o juiz sempre vai buscar a conciliação, porém não de forma coativa. Atenção a isso, o artigo 359 do CPC estabelece claramente. E o que seria esse não de forma coativa? O juiz pode propor a conciliação, sugerir a conciliação, jamais impor a conciliação entre as partes. Ok? Então essa tentativa pela conciliação, ela deve ocorrer por parte do juiz na audiência de instrução e julgamento, mas ela não poderá, em hipótese alguma, ser uma tentativa de conciliação coativa, na qual as partes se sintam obrigadas a conciliar. Então temos aí 3 pontos importantes. A audiência de instrução e julgamento é pública, ela deve ocorrer a portas abertas, exceto quando se trata de segredo de justiça, que aí ela vai ocorrer a portas fechadas, sob pena de quebra de sigilo, né, de segredo de justiça. E ela deve ser una e contínua, como estabelece o artigo 365. Da mesma forma, o juiz tentará conciliação, mas não de forma coativa. Bom, na audiência de instrução e julgamento, a gente tem um 5º ponto, que é o seguinte, né? Bom, vamos imaginar que seja exitosa a conciliação, né? Chegou na audiência de instrução e julgamento e foi exitosa a conciliação. Ok, né? Isso vai ser registrado em um termo de audiência, na ata de audiência, e obviamente a partir de então nós estaremos diante de um título executivo, porque se chegou a um consenso, correto? De um título executivo judicial. Bom, e não havendo acordo, não havendo consenso, obviamente, haverá instrução. Então, haverá instrução, a audiência ocorrerá e, em regra, o juiz poderá, inclusive, deverá, em regra, sentenciar no próprio ato. Vamos chegar lá, mas é importante que a gente entenda que, não havendo consenso, acontecerá a audiência de instrução e julgamento. Bom, haverá, então, a produção de prova oral na seguinte ordem. Pessoal, seguinte, quando numa audiência de instrução e julgamento ocorreu durante o processo a realização de perícia, primeiro vai se ouvir peritos e assistentes técnicos, sempre, né? Essa é a ordem do CPC. Primeiro se ouve o perito judicial, assistente técnico do autor, assistente técnico do réu. Nem todo processo suscita perícia, nem todo processo você tem a produção de prova pericial. Não havendo a produção de prova pericial, primeiro vai se ouvir o autor, depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu, depoimento das testemunhas do autor, depoimento das testemunhas do réu. Essa é a regra da audiência de instrução e julgamento, ok? Bom, eu coloquei ali esclarecimento dos peritos e assistentes técnicos, depoimentos pessoais do autor e do réu, como eu já disse, oitiva das testemunhas do autor e oitiva das testemunhas do réu, de acordo com o artigo 361. É importante a gente salientar que essa ouvida de testemunhas ela pode ser alterada. O artigo 456, parágrafo único do CPC, permite que haja essa alteração, obviamente, mediante a concordância das partes. Então, uma testemunha já chegou, a outra não. É perfeitamente possível que essa alteração ocorra, desde que haja concordância, né? Claro, as testemunhas são inquiridas separadamente, obviamente com o objetivo de que uma não ouça o depoimento da outra, então a inquirição ocorre separadamente, é o que estabelece o artigo 456, e aí tem uma estrelinha azul, porque ali a gente tem um ponto muito importante, que é a inquirição direta. O CPC de 2015 traz a inquirição direta. O que vem a ser a inquirição direta? Vamos entender o que vem a ser efetivamente a inquirição direta. Gente, não é possível não é mais necessário que o advogado se dirija ao juiz e o juiz à testemunha, como era no Código de 73 e como nós tivemos aí no processo civil brasileiro até janeiro de 2015, né? Gente, hoje o advogado ele faz a inquirição direta à testemunha. Então, se eu tenho que fazer uma pergunta para a testemunha numa audiência, eu vou fazer diretamente à testemunha. Eu não preciso me reportar ao juiz e o magistrado se reportar à testemunha, né? Que era a inquirição indireta. Nós não podíamos perguntar. Hoje não. Hoje, quando o juiz nos der a oportunidade, se doutor,
por favor, perguntas à testemunha do réu. Eu, como advogada do autor, vou fazer as perguntas diretamente à testemunha. Antes eu tinha que me reportar ao juiz e o juiz se reportava então à testemunha, ok? Hoje o CPC adotou a inquirição direta, então chamo atenção, é uma questão interessante, relativamente nova e possível de ser cobrada em provas e concursos. O juiz poderá inquirir as testemunhas antes ou depois da inquirição feita pelas partes, ok? Então é possível que o juiz venha inquirir as testemunhas dentro dessa concepção, ele opta por fazer antes ou depois da inquirição. Em regra, eles acabam fazendo antes, em algumas circunstâncias, em outras, depois depende muito do que o juiz ache mais conveniente para aquele ato, naquele momento. Advogados e Ministério Público não podem apartear os depoimentos sem a licença do juiz, né? Nós não podemos, em audiência, apartear os depoimentos, sabemos, né? Sem que haja, na realidade, a licença do magistrado, e o artigo 361 do CPC traz isso com muita clareza, né? Lá no seu parágrafo único. Por que isso, pessoal? Para que a audiência transcorra na mais perfeita harmonia. O que nós sabemos já não é difícil, não é fácil, né? Que isso ocorra, porque as pessoas, em regra, estão ali emocionalmente envolvidas, existe todo um estresse, todo um estresse emocional ali, né? Toda uma questão, e o juiz busca fazer com que as coisas transcorram da melhor forma possível. Então, essas regras, elas devem ser respeitadas. Bom, os debates, pessoal, eles vão durar em regra 20 minutos para cada um, tá? Então, em regra, 20 minutos para cada um. Esse período de 20 minutos ele é prorrogável, ele pode ser prorrogável por, na realidade, mais 10 minutos para as alegações finais. Veja, é importante que a gente entenda que nem toda audiência de instrução e julgamento você vai ter as alegações finais no ato da audiência, tá? Porque às vezes existe um temor muito grande, né? Às vezes os alunos dizem, professora, nossa, tem que fazer alegações finais orais no ato da audiência. Não necessariamente, pessoal, tá? As alegações finais, elas devem ser realizadas, sim. Muitas vezes o juiz pode determinar, sim, que as alegações orais sejam feitas, que as alegações finais sejam feitas oralmente, e aí 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10 minutos, como eu coloquei para vocês. Mas, em dadas circunstâncias, também as alegações finais, o advogado pode requerer que seja concedido prazo para apresentação das alegações finais. Em regra, o juiz vai conceder um prazo de 15 dias para apresentação das alegações finais na forma de memoriais, ou até se reportar às alegações remissivas, dizer alegações remissivas à petição inicial, onde ele está se reportando ao que já foi dito a inicial ou a contestação, se advogado do réu, né? Mas, quando tivermos questões complexas, né, o juiz, em regra, como eu já disse, vai dar um prazo sucessivo de 15 dias para razões finais escritas, né? E aí essas razões finais são apresentadas no prazo de 15 dias. Então nós já vimos que elas podem ser realizadas oralmente em audiência, por meio de debate, 20 minutos para cada parte, prorrogável por 10, né? Se existem questões complexas a serem analisadas, então o juiz considerará um prazo de 15 dias, para que nesse prazo de 15 dias, então, as partes apresentem alegações finais na forma de memoriais. E, na realidade, no caso de litisconsórcio, pessoal, ou terceiro interveniente, claro, né, a prorrogação se dividirá entre os do mesmo grupo, porque, claro, no caso de litisconsórcio, você vai ter 2 ou mais pessoas no mesmo polo da mesma ação, ok? Bom, quando a gente fala da sentença, né, a sentença, ela deve, em regra, ser proferida. O código é muito claro, pessoal. Na audiência de instrução e julgamento, a sentença deverá ser proferida no ato ou no prazo de 30 dias. Então, o juiz ou profere a sentença no ato da audiência de instrução e julgamento, ou profere a sentença dentro de um prazo de 30 dias, que é o que estabelece o artigo 366 do Código de Processo Civil. Tudo que ocorrer na audiência, tudo deverá ser registrado no termo de audiência, é o que estabelece o artigo 367 do CPC. Então, o termo de audiência, que em regra ali digitado pelo escrivão, ele deve ali conter tudo o que ocorreu, ouvida das partes, depoimentos, manifestações, em regra, tudo vai estar ali no termo de audiência. Gravação em imagem e áudio em meio digital ou analógico. Isso é uma questão, pessoal, que merece a nossa atenção.
A audiência pode ser gravada sim, né? E o CPC diz, é possível gravação em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico. E mais ainda, e por isso está ali a nossa estrelinha azul, o CPC diz que as partes podem gravar a audiência independentemente de autorização judicial. Ok, pessoal? Muito importante a gente atentar para essa dica da estrelinha azul ali, onde nós temos que as partes podem gravar a audiência, ok? E independentemente de autorização judicial, porque um desavisado pode achar, ah não, não é possível, é sim, o CPC permite. E agora a gente vai falar da sentença, né, pessoal? Que é tão importante, afinal é o que se busca, é por meio da sentença que nós podemos conquistar o que estamos buscando, o que estamos postulando perante o Poder Judiciário, daí a grande importância da sentença, né, gente? Que não necessariamente, muitas vezes, é o que a gente espera, mas é a sentença que efetivamente materializa o dizer o direito, né? É a sentença que materializa a prestação jurisdicional do Estado. Bom, a sentença, pessoal, na realidade, ela compõe-se de 3 partes, né? A sentença, ela tem que se compor de 3 partes. Ela vai ter o relatório, que é uma das partes, ela vai ter o dispositivo e ela vai ter ela vai ter o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Então, ela vai se compor efetivamente dessas 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. E o que a gente precisa entender? O que significa cada uma delas? Qual é o sentido de cada uma dessas partes que compõem a sentença, que, como eu já disse, materializa a prestação jurisdicional? Então, a primeira parte é o relatório, gente. O que é o relatório? Claro que se você, dependendo do doutrinador que você for estudar, ele vai descrever o relatório em inúmeras páginas, mas aqui a gente tem que sintetizar a ideia. O relatório é um resumo do processo, tá? No relatório ele vai dizer o que aconteceu durante o processo, quais foram as manifestações das partes, então ele contém o nome das partes, ele vai ter a identificação do caso, o resumo do pedido, da contestação, o registro das principais ocorrências durante o processo. Então o relatório, ele é esse resumo do processo. Depois nós vamos ter a fundamentação. O que é a fundamentação? A fundamentação é a análise dos fatos, a fundamentação é a análise do direito aplicável ao caso. Equacionando o quê? A questão em exame. Então, isso é o que nós chamamos de fundamentação. É importante que a gente entenda, pessoal, que na fundamentação o juiz também já pode ir resolvendo questões preliminares. Então, naquele momento ali da fundamentação, na verdade, na fundamentação ele já vai desenhando, né, a sentença e ele já vai resolvendo ali questões preliminares que foram abordadas na contestação, por exemplo, e também questões prejudiciais. E aí a gente vai ter o dispositivo, né? O que é o dispositivo na sentença? O que ele representa? Gente, o dispositivo é a conclusão. Tá? É no dispositivo literalmente que o juiz vai definir, ele vai dar a sua definição, ele vai fazer de fato a sua análise. Então é onde o juiz resolve as questões principais que envolvem a lide. É no dispositivo que na verdade ele vai dizer, ele vai se manifestar sobre as questões principais que as partes lhe submeteram, né? Que as partes levaram a ele para julgamento, tá? Então no dispositivo, na realidade, ao resolver o mérito, o juiz vai o quê? Ele vai acolher no todo ou vai acolher em parte os pedidos que foram formulados pelas partes. Então, é no dispositivo que isso vai ficar efetivamente definido. Nas causas que envolvem condenação, pessoal, para pagamentos de valores, né? Mesmo que esse pedido seja genérico, que ele seja mais abrangente, muitas vezes isso acontece, a decisão, ela já vai ali trazer definido, na decisão ele já vai dizer qual é o índice de correção monetária, como é que vai ser corrigido essa condenação. Então ali ele já estabelece, então condeno João a pagar a Francisco correspondente a uma sentença, se tratando, claro, de uma sentença líquida, né, onde ele dá o valor da condenação, o correspondente a 50 mil reais corrigidos desde a data da citação, de acordo com o índice. Então ali na sentença ele vai estabelecer esse índice de correção monetária, taxa de juros, o termo
termo inicial, a partir de quando essa correção vai acontecer, né? A periodicidade dos juros, tudo isso vai ser estabelecido ali no dispositivo, que é o que estabelece o 491. E aqui, pessoal, a gente tem a estrelinha azul, por quê? Porque toda sentença que não traz esses elementos essenciais, relatório, fundamentação e dispositivo, ela é nula, tá? Em se tratando de procedimento comum. Vamos deixar isso claro, né? Estamos aqui falando de procedimento comum. Se eu for falar da sentença lá da Lei 9.099/95, o parâmetro é outro, não é? Mas aqui abordando o procedimento comum, a gente tem que saber que toda sentença é nula se, no âmbito do procedimento comum, ela não for composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Então é importante que isso fique muito claro para a gente. E aqui nós temos, pessoal, as disposições especiais sobre a fundamentação. Porque, gente, não basta o juiz fundamentar, não basta o juiz decidir, ele tem que fundamentar. Ele tem que, obviamente, esclarecer com base em que ele chegou àquela concepção. Então, a Constituição, lá no artigo 93, lá no inciso 9º, ela estabelece que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Né? Então, a fundamentação, eu coloquei aqui para vocês, ela consiste nessa explicação lógica, nessa explicação sensata em relação a quais foram as bases adotadas, por que decidiu dessa forma, o que levou em conta, o juiz levou em conta a lei, levou em conta a doutrina, levou em conta a jurisprudência, quais foram as fontes, né? Fontes diretas, fontes indiretas do direito, o que ele usou, né? E aí o artigo 489, parágrafo 1º, ele regula a matéria, né, através de 6 regras objetivas, né? E eu quis trazer essas regras para vocês porque eu acho interessante e acho que elas podem ajudar aí no esclarecimento de vocês. Então, a primeira, não basta indicar, reproduzir ou parafrasear o texto legal. O juiz precisa explicar as razões da incidência. Por que aquela lei incide naquele caso? Por que ele está usando aquela doutrina? Por que ele está usando aquela jurisprudência, né? Não basta empregar conceitos jurídicos indeterminados, né? Exemplo, estou usando o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Não, está usando o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, mas tem que explicar o motivo. Por que motivo? Por que o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova está incidindo nesse caso? Isso tem que ser explicado, né? Não basta, na verdade, referir motivos dúbios, né? Que se prestem a justificar a decisão. Não, né? Ele tem que ter claramente estabelecido ali os motivos, né? Então, por exemplo, julgo improcedente em nome da boa-fé, ou julgo procedente em nome da boa-fé. Não, isso tem que ser explicado, tem que ser esclarecido, tem que haver transparência, tá? Todos os argumentos deduzidos no processo, eles têm que ser analisados, né? Para que eles possam, na realidade, justificar por que o julgador adotou aquela decisão. Não basta simplesmente citar precedente de súmula, seja do STF, do STJ, seja incidente de resolução de demandas repetitivas, não. Ele tem que ajustar o seu julgado com aqueles fundamentos. Ele tem que estabelecer um link, ele tem que estabelecer uma relação do julgado com os fundamentos. E, por fim, né? O embate entre normas, né? Muitas vezes ele vai estar diante do embate entre normas e a valoração no caso de incidência de 2 princípios antagônicos. Então, muitas vezes ele usa 2 princípios e esses princípios processuais são antagônicos. Então, né, ele precisa justificar isso, precisa esclarecer e tem que ter motivos suficientes para apresentar essas situações. Isso aqui mostra para a gente que a sentença, por meio do relatório, da fundamentação e do dispositivo, pessoal, ela tem que ser bem embasada. Mas quando eu digo bem embasada, eu não digo fundamentada, eu digo ela deve ser esclarecida, ela deve apontar a relação entre a jurisprudência usada ou a súmula, a doutrina, os princípios usados devem estabelecer a relação com a causa para que a prestação jurisdicional seja efetiva, seja transparente e eficiente. Ok, pessoal?